Tá, chegou! É, Achei que você pô, não até que vinha. enfim. Pô, aí no final das contas sou eu que não tenho intimidade com o, Eu, o produto. com a tecnologia, né? Mas afinal, eu tenho que confessar que teve um apoio aqui de equipe que veio por trás e resolveu ali, Né? clicou para você. Bom, vamos lá, Gui, vamos começar. Eu já iniciei aqui fazendo um rápido resumo e apresentei mais ou menos a você. Então, deixa eu apresentar direitos. Pessoal, para quem não conhece, o Guilherme, né? Nada de doutor José Guilherme, que é um bate-papo entre todo mundo. Guilherme trabalha comigo aí, eu acho que há mais de 20 anos, né, Gui? Acho que há mais de 20 anos, né? 20 anos, 20 anos, né? mais de 20 anos. Começou lá no escritório como estagiário e está comigo nessa luta aí há tantos e tantos anos, né? E o Guilherme é o grande processualista do escritório e tem uma paixão toda especial sobre esse assunto de recuperação judicial. Eu acho que ele é mais apaixonado do que eu pelo assunto, viu? De verdade. E eu vim então dizendo, Gui, que a recuperação judicial é hoje uma ferramenta que pode, né, aliás, é o objetivo dela, né, na realidade a empresa, como hoje, né, várias delas fruto aí da crise do Covid-19, não conseguem trabalhar, estão vendo as dívidas se agigantar, não há como pagar e etc, e o empreendedor está pensando, acabou, o sonho acabou, não tem o que fazer, a falência é iminente. E a recuperação judicial veio exatamente para evitar essa falência, porque uma verdade é que a falência do empresário não interessa nem ao empresário, nem ao credor, né? Seja banco, fornecedor, não interessa a ninguém, porque quem fale, quem quebra, não paga suas dívidas. Então a recuperação judicial é um plano, né? Eu vou fazer aqui um resumo e aí vamos ouvir você. Se trata de um plano que o empreendedor prepara dizendo, olha, eu posso pagar todo mundo, mas preciso de um tempo, preciso reduzir essa dívida, preciso diminuir esses juros, me deem aí um bom prazo, um elástico prazo, que eu sei que a minha empresa volta a atuar, volta a faturar e pode pagar a conta dentro dessas condições. É por aí, meu amigo? Exatamente. É uma ferramenta super inovadora, né? Porque nós tínhamos, antes da lei, né, antes da lei de recuperação, nós tínhamos a antiga lei de falências e concordatas, que, na verdade, não supria as necessidades. Né? A concordata era um instrumento jurídico tão complexo, tão difícil de se atingir as metas necessárias para que a empresa, a concordatária, pudesse sair da situação dificultosa, que praticamente você não tinha uso desse instrumento legal. A lei de recuperação judicial veio em boa hora. Por quê? Porque a função dela é justamente impedir que a empresa, o fundo de comércio, né, aquilo que emprega as pessoas, né, aquilo que dá riqueza para a nação, não venha a perecer por conta de questões afetas à administração da empresa, né? Ou essas Principalmente num país terceirizadas, né? instável. Pois é uma Sim, crise dessa, né? o, justamente isso. O Brasil é um país, é uma autêntica bomba relógio econômica, né? Você não tem uma previsibilidade, o empresário ele não tem uma previsibilidade financeira, porque ele tem primeiro ele já se, quando ele busca entrar, busca empreender, ele acaba se deparando com um complexo de normas, sobretudo normas de cunho tributário, que é tanto imposto para ele pagar, em resumo, né? É tanta burocracia para ele vencer, que ele acaba se atrapalhando. Ele tem boa vontade, ele quer empregar, ele quer gerar riqueza, mas ele acaba Não conseguindo. se atrapalhando, ele não É consegue verdade, vencer essas amarras econômicas do Brasil. é verdade. Então, a lei de recuperação judicial, ela veio justamente trazer uma forma, uma medida, uma ferramenta para possibilitar essa empresa de se salvar. Ela não ficar exposta a esses compromissos que são intangíveis. Né? Muitas vezes o empresário pega
um crédito para conseguir fazer um capital de giro, né? E acaba se deparando com uma taxa de juros, com garantias, Absurdas, com exatamente. um monte de atropelos econômicos que fazem com que ele não consiga, ao fim e ao cabo, resolver, né, pagar os seus compromissos. E isso aí é fruto da nossa economia absurdamente instável, frequentemente em crise, e agora temos aí um novo ingrediente, né? Um novo ingrediente gerado pela Covid, né? imprevisão, né? Porque você Isso, tem o Covid-19, que fez com exatamente. que 90% das empresas não conseguissem mais gerar o seu capital, não conseguissem mais trabalhar. Ô Gui, Guilherme, e uma coisa importante quando a gente está falando disso, a gente fala assim, o empresário, os créditos, etc. E quando se fala em recuperação judicial, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar em recuperação judicial. Só que quando analisa e se ouviu falar, é sempre nos grandes veículos de comunicação, etc., que estão tratando daquelas mega operações de recuperação judicial, né? Salvo engano, aquela rede de livrarias, a Saraiva, entrou em recuperação judicial, companhias aéreas, etc. Então, para aquele. Porque muita gente, quando se fala em empresário, pensa logo nesse sujeito mega, né? Mas empresário é o dono da padaria da esquina, é o dono da borracharia também. São empresários, né? São pequenos, médios, microempresários. E o que pouca gente sabe é que a recuperação judicial e extrajudicial de empresa, ela serve para esse dono de padaria, para esse dono de borracharia, para o dono da papelaria, para o dono daquela pequena prestadora de serviços. É um instrumento para todo mundo. E aí a pessoa diz assim, não, mas espera aí, então eu vou ter que gastar uma fortuna, porque eu vi lá uma matéria, é uma questão extremamente complexa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença dessas mega recuperações judiciais para aquela que pode ser feita pelo pequeno empreendedor. Fala um pouquinho sobre isso. A questão é a seguinte, você tem 3 tipos de recuperações judiciais definidas na lei de recuperação. Você tem a recuperação judicial propriamente dita, que essa quem vai fazer uso efetivamente são os grandes conglomerados econômicos, né? Então você tem ali uma recuperação onde se exige mais, né? A lei exige mais, você tem assembleia de credores que vão seguir permanentemente a vigiar efetivamente esse tipo de procedimento, né? E é um procedimento que tem uma duração maior, as exigências sobre o plano de recuperação elas são mais fortes. A conversa ali é da casa de dezenas, centenas de milhões de reais, né? A conversa dessa aí é por aí, né? Sim, sim, sim. E você tem o plano de recuperação para a pequena, micro e média empresa. Você tem um plano de recuperação diferenciado para esta. E esse plano de recuperação, ele é, inclusive, processado sumariamente, tem um nível de exigência muito menor. Simplificado, Né? né? Por quê? Porque a lei ela não é insensível a diferença econômica, ao aporte econômico dessas empresas. Ela não é insensível. Por isso que ela fez um rito diferenciado, sumário, mais enxuto, sem tantas exigências, para que estas empresas possam efetivamente conseguir colocar, dar rumo, né, às suas condições negociais. Entendeu? Abraça, inclusive, A o lei. Eireli, né? Abraça o Sim, Eireli sim, também, né? abraço ele. Isso. Você só precisa provar que é empresário há mais de 2 anos, né? Você não ter se valido desta lei anteriormente, dos últimos 5 5 anos, anos. né? Você não tem que ter sido falido. Se você for um falido, né? Estiver em situação de falência, você tem as restrições legais que a lei de falência coloca, né? Enfim, mas são requisitos mais específicos. De regra, o pequeno empresário que tem mais de 2 anos do seu negócio, ele pode se valer dessa lei, né? Por um plano mais simplificado. Você pode, inclusive, isso é muito importante, você tem
o direito de propor o pagamento de seus créditos com um deságio bem Isso é significativo. fundamental, fundamental. Um deságio bem significativo, e a correção dessa dívida ela é feita pela taxa Selic, ou seja, você não fica à mercê de juros escorchantes, né? As condições são absolutamente inovadas, são novas condições econômicas. E uma coisa interessante, Guilherme, que as pessoas não sabem, é que muitas vezes, quando se pensa em recuperação judicial, as pessoas ligam muito isso a uma espécie de falência, né? Então ela acha que o empreendedor vai ficar sem crédito, vai ficar sem conseguir movimentar direito a empresa, vai ser mal visto, e que na verdade isso é o contrário, né? Porque uma vez que ele tem um plano de recuperação aprovado e esteja voltando a fluir o seu negócio, ele tem uma credibilidade muito grande no mercado. E dentro desse plano ele pode até conseguir novos empréstimos, né? Novos créditos. Sim. Isso pode fazer parte. Isso é muito importante. Na verdade, os créditos que sobrevêm, né, ao pedido de recuperação judicial, eles não entram na conta da recuperação. Isso é muito importante. São chamados créditos extraconcursais. Tá? Então, o banco, ou, muito importante também, às vezes você pode se valer de fundos de investimento, possibilidades diferentes de conseguir crédito. Tá? É nesta hora que a pequena empresa de crédito pode estar vendendo o seu produto, sendo competitivo com os grandes bancos. Né? Porque, geralmente, os grandes bancos podem estar dentro, estar com seus créditos dentro dessa recuperação. E ter restrição de fazer com que esta empresa volte a se mexer. Então, essas pequenas companhias de crédito, os fundos de investimento, podem ser exatamente, podem ser um instrumento valioso, serem competitivos nisso para irrigar esta empresa, para fazer com que ela volte a honrar os seus compromissos e estar dentro do mundo e manter sadia o seu fundo de comércio. E fluir. Vamos então analisar de uma maneira muito prática. Tá? Vamos imaginar um empreendedor que tem hoje dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores, dívidas com banco, e daquelas que ele não deu garantia e daquelas que ele deu garantia. Tá? E aí, por fim, vamos falar sobre aquele detalhe também das dívidas tributárias. Né? Normalmente, o empreendedor, quando ele está vamos dizer assim, nesse movimento já de beirando aí a falência, quebrar, as dívidas tributárias já estão ali presentes. E a recuperação judicial não abraça as dívidas tributárias, mas tem o gancho aí que pode salvar o empreendedor. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A pessoa tem, então, dívida trabalhista, dívida de fornecedor, dívidas de empréstimo com garantia e sem garantia, e as tributárias. Fala um pouquinho disso para a gente. Essas dívidas todas que você elencou, exceção das tributárias, elas se sujeitam, exceção das tributárias, elas se sujeitam ao plano de recuperação. Tá? Inclusive, elas são distribuídas em classes. Né? No plano de recuperação, muito importante saber que a classe referente às dívidas trabalhistas, elas têm uma prioridade de recebimento. Né? Então, quando se fizer o plano de recuperação, tem que, exatamente, pelo caráter alimentar do salário, né, as dívidas trabalhistas elas têm que estar prontas e aptas ao pagamento logo de plano. Né? Enfim, tem algumas peculiaridades que eu acho que no bojo da nossa conversa não compensa falar, porque é muita peculiaridade. Né? Nossa conversa aqui é dinâmica, para um entendimento mais, digamos, genérico da coisa. Genérico, sem dúvida. Então todas essas dívidas, elas contemplam, elas estão sujeitas ao plano à recuperação judicial, menos as tributárias. As tributárias, elas não estão sujeitas, ou seja, o fisco pode continuar a cobrar o seu crédito. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem impedido a expropriação de bens. Né? Ela admite até a penhora, mas ela inadmite a expropriação de bens até que seja deferido o plano, até que seja julgado procedente o pedido
e possibilitado ao recuperando, a empresa recuperanda, conseguir pagar as suas obrigações. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem acenado, por enquanto, favoravelmente a isto. Tá? Isso aí é um bom cenário para o empresário, né? porque, Excelente. porque à luz do equacionamento do seu passivo, ele pode, com o fisco, conseguir uma renegociação mais saudável dos seus créditos. Até mesmo porque uma coisa que a gente... pode falar. Que na realidade acontece esse gancho, né, que eu estava me referindo, que você tem uma paralisação dessas execuções, né? Quer dizer, você não vai perder patrimônio. Elas vêm sendo, apesar da lei não abraçar, o judiciário vem dizendo assim, não, vamos esperar aqui, né? Vamos dar uma parada enquanto essa empresa vai se recuperando. Mas não vamos tirar patrimônio, porque se tirar patrimônio, agora matou a recuperação, acabou com tudo, né? Aí foi para o vazio, né? Então isso tem sido muito importante. Acaba que a dívida tributária, vamos falar assim de uma maneira bem simples, né? Ela indiretamente acaba sendo atingida pela recuperação judicial, né? Exatamente. Na verdade, o STJ, ao definir dessa forma, ela se apega a princípios, né? E principalmente a questão da razoabilidade, né? Porque o STJ não acha razoável você fulminar, né? Você inviabilizar o salvamento de um fundo de comércio, né? Que efetivamente traz riquezas, emprega, né? Você tem pessoas agregadas à salvação dessa empresa por conta de um tributo que, ao fim e ao cabo, pode não ser determinante para o fisco, né, sobreviver. Né? Então você tem ali uma ponderação de interesses. Né? Então você, provisoriamente, né, a justiça impede que se siga a execução fiscal para possibilitar à empresa de salvar o seu fundo de comércio e depois negociar com o FII. Por quê? Porque esse crédito tributário não vai fazer parte, mas ele pode ser negociado em parcelas, né? Você tem o refinanciamento do crédito tributário. Isso pode acontecer lá na frente. As pessoas têm muito medo, saudável, né? Ela consegue fazer isso. As pessoas têm muito medo, né? Eu vejo quando estou respondendo as dúvidas aí da turma que procura a gente, tem muito medo dessas dívidas tributárias. Eu estou devendo imposto, etc. E eu explico sempre que esse fantasma, né, do imposto, o que a dívida vai fazer, ele não é tão bravo assim, não. O fisco, né, o poder público, ele quer receber. E ele, da mesma maneira que o banco, não quer sufocar o devedor. Ele acaba negociando, tem esses longos parcelamentos, toda hora sai aquelas novidades de renegociação, renegociação e renegociação. Mas o importante dentro desse nosso assunto aqui é isso. É que hoje você tem um caminho aqui indireto de puxar também, né, essas dívidas tributárias para dentro dessa recuperação. Elas não entram diretamente na recuperação, mas indiretamente elas acabam ficando estancadas, vamos dizer dessa maneira. Né? E aí, de resto, como você falou, tem a preferência às dívidas trabalhistas e depois aos outros devedores, bancos, fornecedores, e aí tem uma ordem cronológica. Mas eu queria abordar uma questão que eu sempre chamo a atenção quando estou falando da recuperação judicial, que eu acho que é o grande pulo do gato, eu acho que é o que o empreendedor mais quer ouvir nesse momento. Né? É assim, Guilherme, a pessoa entra com uma recuperação judicial hoje, aí ela consegue aprovar aquele plano. Vou pedir para você explicar isso direitinho. Aprovou o plano. Ela pode conseguir um prazo, um fôlego financeiro que pode chegar a meses, às vezes ultrapassando mais de um ano. A gente já viu casos de empresas ultrapassarem mais de 2 anos sem iniciar os pagamentos. Não é verdade? Fala um pouquinho disso aí que o pessoal precisa saber. O que acontece? Quando a empresa, isso é muito importante, quando a recuperação judicial ela é deflagrada e o empresário consegue preencher de plano os elementos iniciais da recuperação, o juiz admite a recuperação e manda processá-la.
Quando ele dá esse despacho inicial, dizendo que está ok, olha, você a petição preenche os requisitos legais, você apresentou a documentação que a lei exige, o juiz já determina a suspensão das obrigações da empresa por um período inicial de 6 meses. Né? É o que a doutrina chama, até tem uma palavra inglesa, de stay period, né? Um período de suspensão. Pronúncia não é o seu forte, não. Não, não é o meu forte, não, mas é alguma coisa nesse sentido. Então, durante 6 meses, a lei diz que essas obrigações não correm. Então, não precisa o empresário se atabalhoar e querer de plano tentar acertar as coisas. Ele tem essa calma. A lei já dá esse fôlego para ele. Ele pode apresentar 60 dias após a admissão do pedido de recuperação judicial, apresentar o seu plano de recuperação. Na apresentação de seu plano de recuperação, isso ainda vai ser discutido em tese com a Assembleia de Credores. Tá? O que estica então, esse prazo, pode, exatamente, o que você pode, porque até efetivamente os créditos venham estar aptos a serem pagos pelo devedor, pela empresa, né? já se passou discussões com a Assembleia de Credores, às vezes impugnações, o credor às vezes fica indignado, porque meu crédito não é isso que está sendo colocado no plano, é aquilo. Questiona. Aí vem, apresenta impugnação e chora, e tudo isso estica, né? Estica o processo, problema. né? Então, isso estica o processo. Então isso acaba acontecendo que a empresa ela fica com as suas obrigações estagnadas até que isso se resolva. Na prática, a lei fala em 6 meses, mas na prática pode esticar mais. Isso é importante, sabe? Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é que a prática diz. Né? Então, é o que a gente sempre... E é o que a gente sempre aconselha aos clientes, né? Já uma vez obtido, entrou com o processo, foi dado o ok, é começar a se capitalizar. Porque muitas vezes chega lá na frente e com o capital já alcançado, já se faz acordos, às vezes em pouco tempo, né? Ou em tempo bem menos do que a expectativa inicial, o empreendedor resolve os problemas. Mas olha só, Guilherme, para a gente também não esticar esse bate-papo aqui, você gosta muito desse assunto, eu gosto também, a gente vai ficar falando aqui a noite toda, o pessoal vai acabar indo embora. Então eu queria falar um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial, porque muita gente diz assim, eu vou para a justiça, isso e aquilo, tem gente que não gosta, tem empreendedor que acha que isso não é o caminho, apesar de nós termos aqui, mesmo que de maneira simplificada, demonstrado que não é só um bom caminho, como é uma verdadeira tábua de salvação. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial de empresa? Sim, como perfeitamente. Como é que funciona? Recuperação extrajudicial de empresa, ela já começa lá na frente, né? Porque você não tem... você apresenta... quando você já apresenta o plano já aprovado pelos credores. Então você começa, a sua iniciativa ela é administrativa, né? Você procura os seus credores, apresenta um plano de pagamentos, consegue deles a aprovação deste plano de pagamentos e apresenta este plano judicialmente para mera homologação. Entendeu? Então, se você, por exemplo, isso é muito importante, porque é preciso ser unânime, né? Todos os meus credores eles precisam aquecer, precisam concordar com o que eu estou propondo? Não. Se você conseguir reunir 3/5 dos seus credores, você pode apresentar um plano de recuperação que atinja até os 2/5, a parte que ficou fora. Que não concordou. Exatamente. Então, ela obriga, inclusive, quem não quis aceitar. Isso é muito importante. Muito importante. Então, quando você apresenta esse documento formalizado na justiça, dizendo, olha, o meu rol de débitos é este, meus credores são estes, e desses credores, 3/5 deles estão acordes, né, estão concordando com a forma de pagamento dos meus débitos, como eu apresentei aqui. Então, Excelência, aprove. E o juiz, em cima disso, ele apenas homologa.
resolvido É o tipo problema. uma rainha da Inglaterra, ele não tem muito o que discutir. Né? Ele simplesmente apresenta e aprova. Na verdade, assim, para a turma entender, não tem muita complexidade. Na recuperação extrajudicial, você, empreendedor, reunido aí com a sua equipe, com o escritório de advocacia, com a sua equipe de advogados, vai construir esse plano, vai negociar extrajudicialmente, isso aí, de modo geral, quem faz são os advogados, negocia com os credores, conseguiu 3/5 deles, está ok, aí é só levar ao juiz através do encaminhamento normal processual e o juiz dá o ok, acabou. Já se você não tem essa possibilidade, percebe que ela é mais difícil, o caminho é entra com o processo, apresenta o plano e aí depois ele é levado já para os credores. E aí começa toda essa discussão. Então, na verdade, para o empreendedor, o empreendedor não deve se preocupar, qual é o melhor para mim? Isso é feito a partir da análise. Porque, Guilherme, muita gente, quando me procura, eu faço de modo geral esse primeiro contato com os clientes do escritório, a pessoa chega e diz assim, não, mas isso é muito complexo, como é que faz? Eu explico, não, a gente precisa primeiro diagnosticar esse caso. Então, tem que ter o seu histórico do endividamento e o seu planejamento. Como é que você planeja superar essas dívidas? A partir daí, aí vai ser desenhado um plano e etc. E vai se escolher. Vai ser extrajudicial ou vai ser a judicial. Mas isso aí já é uma definição lá no caminho. Guilherme, o que você diria aí, para a gente já ir fechando aqui o nosso papo, o que você diria assim, hoje, em termos de plano de recuperação judicial? Muito empreendedor pensa assim, não, eu vou discutir dívida por dívida. É como chegar no escritório, né? Não, eu quero entrar com esse processo contra o banco, ou eu preciso me defender desse processo que o fornecedor entrou. Você acha melhor ir de um em um, diversas brigas, ou essa composição única, ou esse enfrentamento único, eu diria, mais simplificado, mais direto? O que você comenta aí a esse respeito? Bom, é importante avaliar a situação de cada empresa, né? Tem situações em que realmente não vai ser interessante se buscar o plano de recuperação. Né? Às vezes é melhor discutir dívida a dívida, né? Fazer com que a empresa ganhe fôlego sobre outro aspecto, sobre outra forma, né? Para que ela possa efetivamente sobreviver do que propriamente entrar no plano de recuperação. O plano de recuperação exige, sobretudo do empresário, um rigor. Né? Por quê? Porque isso é importante. Se o plano de recuperação não der certo, o empresário pode falir. Falei. Né? Então isso é muito importante. A opção pelo plano de recuperação é uma opção que deve ser feita com seriedade pelo empresário. Né? Por quê? Porque ela vai salvar a empresa efetivamente, mas vai exigir dele que ele tenha, de repente, uma outra cabeça, uma outra forma de administrar o teu negócio. Né? Às vezes a gente sabe que o empresário ele desliza, ele patina no campo da administração. Então, é importante que haja prudência do empresário, né, neste momento de recuperação judicial. Ele se apegue à boa gestão para que a empresa vá à frente. Então, tudo depende de uma análise prévia sobre cada situação. Realmente, se você tem passivos muito maiores do que seus ativos, é melhor você entrar com o plano de recuperação para salvar o teu negócio. Né? Você vai entrar com a recuperação judicial. Lá a gente vai avaliar, lá o advogado vai avaliar se a recuperação melhor para se entrar será a recuperação extrajudicial, ou se é a recuperação judicial, se você for um microempresário, né, ou uma empresa de pequeno porte, você pode fazer uso da forma excepcional de recuperação judicial que a lei dá a você. Né? Então, tudo vai depender realmente de uma análise prévia da situação. E personalizado, era esse o ponto que eu queria, eu acho importante a gente concluir, porque eu também me preocupo muito quando a gente fala da recuperação judicial como se ela fosse a solução para todos os problemas, e nem sempre é. É preciso analisar individualmente. Às vezes, realmente, inclusive, é comum a pessoa chegar no escritório e dizer assim, não, eu quero entrar com essa ação, e a gente analisando diz assim, não, é melhor não entrar.
é melhor esperar e deixá-los vir, se for o caso. Outras vezes não, você tem que enfrentar. Da mesma maneira, a recuperação judicial. É preciso escolher. O caminho, como eu disse lá no princípio, a gente falou aqui diversas vezes, é uma excelente ferramenta, é a tábua de salvação para muitos, mas nem sempre é o ideal. Então a gente precisa primeiro fazer uma análise de caso para chegar a essa conclusão. Meu amigo, nós estamos chegando aí já a 35 minutos. Faltou falar alguma coisa da recuperação? Você acha que a gente tem algum ponto ainda aí? Diga. Meu amigo, é uma legislação bem ampla, né? Tem vários assuntos, mas eu acho que para as pessoas que estão assistindo, principalmente aqueles que não são profissionais do direito, eu acho que o próprio empresário que está assistindo a nossa live, né, e que está interessado, que está em momentos de dificuldade, eu acho que o que ele precisa saber, a gente passou bem aqui, né? É o que ele precisa saber. Ele precisa saber que existe uma lei que o ampara nas dificuldades, né? Que ele pode salvar o seu fundo de comédia, ele não pode ficar, ele não pode simplesmente abaixar a cabeça ante as dificuldades estas que não foram produzidas por ele, né? Isso que é Verdade, muito importante. sem dúvida. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de enfraquecimento das correntes econômicas, fruto de decisões da administração pública. Então, o empresário ele não tem culpa, né, de não estar conseguindo movimentar a sua máquina. Então, é óbvio que a lei precisa ampará-lo nessa situação, né? Sem sombra A lei de de dúvida. recuperação é uma ferramenta importante para ele salvar o seu negócio. Mas ele também pode, se consultando com o advogado, ele também pode achar outras ferramentas. Mas a lei de recuperação é aquela que está específica para salvar o negócio da empresa. Então, ele realmente ele conta com a lei. Ele conta com a lei para salvá-lo nessa situação difícil. E eu tenho apontado que esse é um momento muito especial, porque face aí a Covid-19, a gente tem percebido que o judiciário está muito sensível gente, não podia ser diferente, né? A acatar esses pedidos, né? Porque realmente, imagina a situação das pessoas que têm restaurantes, lojas em shoppings, em centros de cidade. Ficaram fechadas, né? E não podiam fazer nada quanto a isso. E aí ficam as dívidas trabalhistas, etc. O governo vem com oferecimento de apoio, sem discutir se é bom ou ruim, mas a verdade é que até hoje o apoio ofertado é um apoio de empréstimo. Empréstimo é dívida e dívida tem que ser paga. Então, assim, é mais uma dor de cabeça para o empresário que está vendo o seu endividamento crescer e o seu faturamento zerado, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Gente, vamos agradecendo aí primeiro a participação do meu amigo aí, parceiro de trabalho, Guilherme. Amigo, muito obrigado aí pela sua participação. Nós vamos fazer dessas lives, você já sabe disso, agora pelo menos uma vez por semana. Na próxima está comigo aqui o Rodrigo, doutor Rodrigo, que vamos conversar aí sobre questões empresariais, condominiais. Doutora Cristiane vem falar de direito de família. A gente vai começar a movimentar o pessoal aqui do escritório nessas lives semanais. Amigo, muito obrigado. E vamos agradecendo aí a todo mundo. Olha, o pessoal aqui dizendo, o Rebula, grande Rebula, foi excelente, bacana. O pessoal falando aí, aprendi muito, valeu. Gente, nós é que agradecemos a participação de vocês, porque esses espaços, essas oportunidades só existem porque vocês estão aí acompanhando a gente. Gui, muito obrigado. Um grande abraço e para vocês todos que nos acompanharam, até a próxima. Fica de olho que a gente vai avisando. Tchau, gente. Eu que agradeço.